Começando agora aqui o nosso pós-jogo. Vitória! Deu 4-1 no Colo-Colo, era pra ser mais, né? O placar moral deveria ser muito maior. Finalizando o jogo foi finalizado, a gente vai falar sobre o que foi a partida. Os jogadores do Vitória nesse momento ainda vão falar com os torcedores, né? Aliás, eu peço a você que está assistindo para deixar a curtida. São 2.000 likes na nossa meta. Da live são 3.000, mas do vídeo são 2.000. Deixa o like. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Aperte em inscrever-se. Quando no momento os jogadores do Vitória estão cantando ali a Casa de Praia, né? A Casa de Praia. Torcedores rubro-negros que se sentem numa casa de praia na Arena Fonte Nova. Um abrigo já foi dado há muitos anos aqui na Arena Fonte Nova. Olha, o Janderson já tá no normal, o Janderson já, viu, galera? O Janderson parou de mancar. Ah, tá mancando ainda. Bom, enquanto a torcida do Vitória vai fazendo o grito, né, com os jogadores, a gente fala sobre a partida, sobre o que foi esse jogo de Vitória 4-1 na equipe do Colo-Colo. Adson Piedade. Um jogo que poderia ser mais tranquilo em relação ao placar se o Vitória tivesse com o Carlos Eduardo finalizado aquela bola que ele chutou bem mascada e o Douro defendeu. Só um momento, Adson. É tipo um minuto de silêncio. Vitória! É diferenciado, não tem por onde correr. Estamos ao vivo aqui no canal do Dinâmico. Para você que tá vendo gravado, né? Tá vendo também gravado. A gente agradece a você. Adson Piedade. O que podemos falar sobre esse jogo, Adson? Vitória! Adson Piedade. Meus queridos, podemos falar, Anderson, que o Vitória evoluiu do jogo do CRB para cá, era o que eu pedia. A Vitória já evoluiu, é claro que o adversário tem um nível abaixo do CRB. O CRB impôs mais condições ao Vitória, né? Mas o Vitória jogou bem lá, jogou bem aqui. Então isso é importante, o Vitória está em evolução. O Carpini está fazendo o que tem que ser feito, rodando o elenco, colocando algumas peças. Acreditamos que quarta-feira já vai ser um time diferente, porque vai ter um dia a menos para se preparar para o clássico, que é no sábado aqui, que é um jogo de Série A, campeonato à parte. Então a Vitória está em evolução, entregou bem hoje contra o Colo-Colo. Teve alguns problemas ali do meio do segundo tempo para o final, mas problemas aceitáveis. Aconteceu alguma coisa um pouco difícil de se comentar, que é sobre o Carlos Eduardo aqui já no segundo tempo, mas o Vitória mesmo forçou isso, né? Um jogador que deveria ser emprestado. Você vê que ele não fez gol no Vitória ainda, ajuda o Vitória, mas muito pouco para um beirada do nível dele. Mas falando sobre a partida em si, no primeiro tempo a Vitória foi soberana até os 15 minutos, depois já tinha perdido algumas chances de abrir o marcador. O Colo-Colo tentou sair mais um pouco, teve um pouquinho mais de posse de bola, errou. A Vitória veio num contra-ataque, fez 1-0 com a jogada bonita de Ronald, Mosquito, Mosquito, gol. Mosquito que também não fez um grande jogo hoje novamente, errou em vários lances, mas está tentando retomar aquela condição do Mosquito que jogou no Corinthians, né? Na sua melhor fase do Corinthians. Então, Vitória abriu para cá aos 18 minutos, foi soberano o primeiro tempo todo e no final do primeiro tempo fechou o tempo fazendo 2-0, numa jogada muito bem trabalhada ali no último terço do campo. O Rato pegou da direita, saiu costurando, achou o Ronald deu um passe em profundidade pro Esteves, que fez a ultrapassagem. Esteves serve o Bigode coloca para dentro, o Bigode que vinha a fazer também uma assistência no segundo tempo, fez um bom jogo. O que eu cobro de centroavante ele fez, não posso reclamar. Desse nível de campeonato, eu acho que ele tem que sobrar mesmo, porque o cara tem que sobrar nesse nível de campeonato, que é o Campeonato Baiano, com todo respeito, que é para na Série A e na Copa do Brasil, Libertadores e Nordestão, quando chegar às fases finais, o cara tá pronto para jogar
os jogos de alto nível. Então o Vitória fez 2 a 0 no primeiro tempo. Segundo tempo o Colo-Colo volta com 3 substituições, o time cresce, voltou melhor, mais solto. Destaque para o Wesley, um beirada pela esquerda aí que fez base no Fortaleza. Por isso não é à toa, entrou muito bem, fez sub-17, 20 no Fortaleza, então tem um lastro que provou hoje aqui que sabe jogar e melhorou muito. Não só ele, como mais 2 jogadores que entraram no Colo-Colo, melhorou muito o Colo-Colo, fez um jogo mais ajustado. No entanto, o Vitória tinha um contra-ataque, né? O Vitória começou a jogar em transição também e aproveitou uma bola roubada com o Xavier para o Janderson. O Janderson serviu muito bem o Rato enquadra o corpo, o Janderson escolhe a intenção, segue o Rato enquadra o corpo, tira do goleiro, faz 3 a 0 Vitória. E aí o Vitória puxa o freio de mão ali, né? Dá aquela puxada, o Carpini quando sofre o gol do Wesley, para o time acordar um pouco, faz 2 substituições, já deveria ter feito antes, né? Que é tirar o Mosquito e tirar o Bruno Xavier que para mim foi o mais apagado dos jogadores do Vitória. Se teve alguém que jogou bem abaixo, esse foi o Bruno Xavier, que pode render muito mais do que isso. E aí o Vitória ficou na trocação com o Colo-Colo. O Colo-Colo saiu para tentar diminuir o placar e aí se expôs demais, né? E o Vitória teve 2, 3 contra-ataques que poderia ter feito mais gols e faltou um maior capricho dos jogadores. Mas já no finalzinho, o Vitória já tinha perdido um pênalti através do Carlos Eduardo. O próprio Carlos Eduardo se redime ali um pouco do que perdeu. Serve o novo, El Novo Apodi, que é o Fabrício, um corredor um cara que é inteligente, não é um jogador só corredor maluco, não. É um jogador muito inteligente, que sabe atacar espaço, muito rápido. E aí recebeu esse passe do Carlos Eduardo na saída do goleiro de chapa, perna esquerda. Fez 4 a 1 Vitória, um placar que poderia ter sido mais elástico, mas 4 a 1 eu acho que também ficou de bom tamanho, para o que o Vitória fez aqui. Analisando individualmente, a gente tem ali o Lucas Arcanjo, que trabalhou no segundo tempo. Primeiro tempo não pegou na bola, no segundo tempo trabalhou em 3 oportunidades. Uma delas, eu acho que ele enjoou para o meio, enjoou errado. Ou seja, o goleiro de alto nível ele tem que saber que a bola realmente veio quente e jogar para o lado. Ele estava bem ali perto do Betano, ali do lado, e espalmou para frente. O jogador do Colo-Colo de cabeça errou com um gol vazio. Eu acho que não falhou na hora do gol do Colo-Colo. Foi uma jogada de rara felicidade do Wesley, levou 4. Um campeonato de alto nível é difícil você levar 4 jogadores driblando na conversa e ainda achar uma chapa. Talvez vai brigar aí durante o campeonato todo pelo gol mais bonito da competição. Então não houve falha do Lucas Arcanjo, que foi bem na partida, apesar dessa enjoada para frente. O Cáceres no segundo tempo já foi um Cáceres melhor, eu acho que fechou mais o lado dele, saiu com mais rapidez à frente, mas nesse momento está abaixo do Claudinho, que chegou numa condição melhor, porque o Cáceres até teve uma lesão, né, que estava tratando. O Esteves, o Neres e o Wagner Leonardo muito sérios, muito duros, jogando viril mesmo, respeitando o Colo-Colo muito bem, são regulares. O Esteves nem se fala, um jogador que está jogando em altíssimo nível, né, voando mesmo o Esteves. O Hugo, que eu disse que vinha brigar com o Esteves, nesse momento vai ter que esperar um pouco, porque não estreou tão bem, tá? O Hiller subiu um pouco o nível, mas o time do Colo-Colo também não dá muito trabalho, né? Então a gente não tem como medir. O Ronald continuou jogando muito bem, bem regular. Não foi o melhor, porque você tem ali o Janderson e o Rato com um gol e uma assistência, então isso pesa para ser o melhor. Mas o Ronald jogou talvez ali o segundo ou terceiro melhor da Vitória no jogo. O Rato, para mim, o melhor, aí já dou minha votação, porque um gol e uma assistência distribuiu demais, inverteu bolas difíceis, mais difíceis do que a de Ronald, tá? E aí você tem ali o Mosquito, que ainda tá abaixo, ainda tá devendo, tem que melhorar. O Bruno, que sentiu, talvez o jogador mais abaixo do Vitória. O Janderson, um dos melhores também, um gol e uma assistência. Então você tem que considerar isso. Quem entrou, o Oswaldo, ainda fora de ritmo, veio de lesão. O Pablo jogou bem nos minutos que teve, gostei. O Carlos Eduardo devendo, cara. Devendo porque um jogador do nível dele que jogou na Europa, Palmeiras e tal, tá devendo muito. Talvez a Vitória pudesse até emprestar, porque o salário é alto, e trazer um outro beirado, tá? Que pudesse entregar gols ao Vitória, é uma coisa para se pensar. Então foi assim que eu vi nessa tarde, noite na verdade, aqui na Arena Fonte Nova. Colo-Colo 1,
Vitória 4, Anderson. Gabriel Galindo, esse foi o Adson Piedade com a opinião dele. Hein? Já postou lá no Instagram? Já? No feed? O resultado? Que aí eu ia aguardar caso você não tenha postado. Mas beleza, você sempre comenta, Galindo. Muita gente concorda, às vezes discordam também. Mas antes disso, antes do Galindo falar, você acha que quem foi melhor em campo, Adson? Para eu perguntar logo ao público aqui. Você falou Rato, né? E você, para você, Galindo? Pra mim foi Rato também, a gente até acertou, né, que a gente falou que ia ser os melhores em campo, no início do jogo, Rato, pra mim melhor em campo sim, mas algumas menções honrosas, né, obviamente ao Lucas Esteves, que fez uma grande partida, Ronald também, bem lembrado por você, e o próprio Janderson, que até a lesão estava jogando muito bem com gol e uma assistência. Só pedir ao chat para escrever quem foi melhor em campo pra gente fazer a votação. Rato, Ronald, quem mais? Janderson? Janderson fez um gol, deu um passe, não tem pra onde correr, né, velho? Rato, Janderson, Esteves. Deixa eu ver aqui, o pessoal fala outro nome. Esteves, né? São esses 4 pra você também, Adson? Com certeza esses 4 aí. E se for na ordem, Rato, Janderson, Ronald e Esteves. Porque pesa muito gol e assistência, entendeu? No basquete, aí é um one, mas se for duas é duplo. Você faz 2 gols e 2 assistências. Então é muita coisa. E Neres? O Neres ficou na 5ª colocação. Você que está assistindo aí a gente aí, escreve no comentário quem foi o melhor. O pessoal tá falando aqui, ó. Público 27.193. Público total, tá? Mais de 27 mil torcedores na Arena Fonte Nova. Agora sim, Gabriel. Fala sobre o jogo. Vou aqui botar na votação quem foi o melhor. Beleza, Anderson. Vitória 4, Colo-Colo 1 na Arena Fonte Nova. Em relação à atmosfera, uma atmosfera de Campeonato Brasileiro de Série A, vamos dizer assim. Porque a torcida do Vitória, para matar a saudade da Fonte Nova, fez uma belíssima festa, esteve bem presente. Para mim, 27 mil num jogo como esse de Campeonato Baiano é muita gente, tá? Em 4ª rodada apenas, enfim. Dentro de campo, o time correspondeu, principalmente no primeiro tempo. Acho que o time como um todo foi muito bem. Poucas peças hoje ficaram abaixo. E aí eu trago como exemplo o Bruno Xavier e o Carlos Eduardo, né? Só que eu acho que a gente tem que pesar ainda mais um pouco no Carlos Eduardo, porque o Carlos Eduardo entrou com o Colo-Colo cansado, aberto, entregando a posse de bola o tempo todo para o Vitória, entregando o gol aberto, e mesmo assim tomou muitas decisões equivocadas, muitos erros que foram praticamente ele sozinho. Errou o passe sozinho, errava um domínio sozinho, e aí veio a questão do pênalti também, que eu creio que ele pode até ter pedido pro Oswaldo para bater, para se redimir. Mas, como você bem falou na transmissão, Anderson, acho que o principal aí foi o Oswaldo não ter raciocinado ou não ter pesado, que se ele perdesse ia praticamente destruir a relação de Carlos Eduardo com toda a torcida. Já não era uma relação muito boa, ele perder esse pênalti para mim destrói qualquer tipo de relação com a torcida em relação ao Carlos Eduardo. E para mim o Oswaldo se equivocou nessa, assim como você disse na transmissão. O jogo em si, dentro de campo, nas 4 linhas, o Vitória foi muito superior. O Colo-Colo teve ali 20 minutos no segundo tempo, onde após o primeiro gol do Wesley, criou expectativa, criou esperança, o treinador botou o time para cima. Mas desde ali o Vitória tinha muito espaço, muito campo, muita oportunidade para matar e mais uma vez pecou, assim como foi no Rei Pelé, tá? Na hora da decisão final, na hora da finalização. Não é porque o placar hoje foi 4-1 que eu acho que o Vitória tomou as melhores decisões hoje. Foi um 4-1 com margem para 8, vamos dizer assim. E, então é obrigado a fazer os 8 gols? Não. Mas foram muitos erros bestas, sabe, na cara do gol, que um time de Série A não pode, que vai ter um Bavi na semana que vem, sabendo que estava com praticamente força máxima hoje em campo, não pode ter. Então, apesar dessas críticas pontuais, o Vitória hoje cumpriu o seu papel, deu um show diante da torcida em relação ao resultado. A gente não esperava menos do que isso. E que quarta-feira agora o time descanse, o time titular, e a gente veja peças tendo mais oportunidade. E aí eu tenho uma opinião que eu acho que eu vou na contramão da galera. Pra mim, Carlos Eduardo é titular quarta-feira. Justamente por eu não considerá-lo pro Bavi. Sabe? A gente tem que rodar o elenco na quarta-feira para descansar as peças que vão ser primordiais no Bavi. E por isso eu colocaria Carlos Eduardo de titular na quarta-feira contra o Jacobino. E aí os outros vocês podem opinar da forma que quiserem. Oswaldo, Pablo, Val Soares, tá? Eu acho que qualquer uma dessas opções aí, quem citar, é válida também. Mas não acho que seja uma situação para a gente
colocar Carlos Eduardo como o pior jogador do mundo. É um cara que nos ajudou no ano passado. Obviamente que comprometeu muito hoje a partida no sentido de decisões. É um olhar a se ter, porque o Campeonato Baiano é parâmetro para o restante da temporada. É uma coisa a se pesar a mão, sim. Pensar a respeito do futuro do Carlos Eduardo, como o Adson citou. Será que é melhor emprestado e tudo mais? Mas como eu vi muita gente no chat dizendo rescisão agora, manda embora amanhã. Eu não vou por essa linha. Acho muito radical, muito extremo. Acho que é um atleta que agora tem que ir para o final da fila, tá? Jogar o jogo contra o Jacobina, como eu falei, entre outros jogos que o Vitória precisa descansar. E aí, se continuar não rendendo, aí sim, procurar um novo destino para ele. Tá? Mas vale ressaltar, não estou defendendo o Carlos Eduardo. Não estou defendendo o Carlos Eduardo. Para mim foi o pior em campo do Vitória hoje, inclusive. Mas vale ressaltar, colocar todos os pontos na mesa. É a segunda partida dele na temporada. Nenhuma começando como titular. Então é isso. Essa é a minha opinião sobre o jogo, Anderson, tá? Eu não acho que tem que mandar ele embora imediatamente, mas foi o pior em campo hoje sim, diante de um Vitória que passeou contra o Colo-Colo e foi praticamente superior durante os 90 minutos. Cara, falando um negócio sério, vocês no chat aí observando que Adson come, mano. Eu não aguento com esse chat não, velho. Os caras estavam agoniados porque o mamão não acabava. O Adson não acaba nunca não, Adson. Que porra é essa, meu irmão? É tirar gosto ou adiantar essa zorra? E eu lendo aqui, me pocando de rir, velho. Ai, meu Deus do céu. A necessidade dele aí não tem fundo não, mano. Rapaz, eu dei risada agora. É massa pra gente se divertir um pouco, né? Mas eu não concordo com o Gabriel sobre Carlos Eduardo. E outra, Gabriel, eu não concordo com o que eu falei de cabeça quente. Eu discordo de mim mesmo. Já viu isso? Sobre o Oswaldo, eu falei que você tá errado, Oswaldo, para aquela coisa toda na cabeça quente, só que de cabeça fria, alguém escreveu assim, ó, o grupo tá unido. Velho, eu soube, eu tomei conhecimento dessa informação, alguém lá de dentro falou para mim assim, do grupo, tá muito fechado, a galera tá de novo, parece que vai ser igual ano passado e no retrasado, a galera tá muito fechada. E quando eu vejo o Oswaldo dar a bola, eu falo assim, ó, Carlos Eduardo, não sei se foi a Carpini que mandou, Carlos Eduardo, é 8,80, ou você esfria um pouquinho ou você tá lascado, irmão. Faça essa zorra desse gol. E ele perde. Não, gente, é sério. Eu sei que muitos vão discordar. Talvez os que discordem nunca jogaram campeonato, nunca jogaram bola assim pra perder um gol ou ir muito mal, ser vaiado. O cara não vai dormir hoje, mano. Vai ficar a noite toda pensando assim, ó, zorra, porque eu perdi aquele pênalti, aquele gol era pra ter feito. Fiz isso de errado, fiz aquilo de errado. Aí chega amanhã, passa o dia todo escondido em casa. Ou então o cara, né? Cospe e anda, vamos falar outra coisa, né? Tem gente que é assim, eu não sei se é o caso do Cadu, Carlinhos, como chama Carpini. Mas muito mal o Carlos Eduardo hoje, muito abaixo. Muito abaixo. E eu discordo da forma que eu falei, que o Oswaldo errou, etc e tal, mas não era, mano, pra ele ter feito isso, sabe, Adson? Eu fiquei estressado na hora, porque o torcedor ataca às vezes, né? Mas, Adson, era 8,80, irmão. E a possibilidade de ele perder era 50%. De fazer 50%, de perder 50%. E quando o Oswaldo dá a bola pra ele, na confiança dele fazer e se redimir, e ele perde, a torcida vaiou, a geração colossal. A mão incondicional para o Esporte Clube Vitória. Vaiou, dando 3-1, pô. Ou seja, o nível de paciência no limite acabou com o Cadu, né? O Carlos Eduardo. Então, foi assim que eu vi essa situação do jogo do Vitória. Fora isso, destaque para o mamão que Adson comeu, interminável mamão que Adson comeu. Mas brincadeiras à parte, gente, é isso que eu queria dizer. Para quarta-feira, deve mesmo dar uma mesclada no time, dar oportunidade aos que não jogaram, que tem pouca minutagem e mais rodagem para estes, para que no sábado nós possamos aí ter um jogo contra o nosso rival aqui na Fonte Nova, onde a gente possa sair vencedor com um time com intensidade maior, beleza? Deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos para mais um aqui no canal do Dinâmico.